Hoje tem Homem-Aranha de volta ao lar. Okay. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e hoje eu trago pra vocês a história do filme, a minha crítica e os spoilers de Homem-Aranha de volta ao lar. O sexto filme do Homem-Aranha em 15 anos e o primeiro produzido pela Marvel. E antes da gente começar, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se no final do vídeo você curtir, dá o seu like pra eu saber e comenta aí. Você já foi ver Homem-Aranha de volta ao lar? O que você achou? Você gostou? Comenta aí qual é o seu filme preferido da franquia também, beleza? Bom, a primeira coisa que eu tenho pra dizer sobre esse filme é que ele é bom. Ele é bem bom, inclusive. Eu não sou muito fã de filme de heróis, mas esse aí me pegou, viu? O que eu não gosto normalmente dos filmes é que eles são grandiosos demais, eles explodem demais, eles destroem demais. E esse já é um filme bem menor. E quando eu digo menor, não quer dizer necessariamente em orçamento, tá? Mas em proporções de produção e de escala de ação. Os acontecimentos desse filme são grandes o suficiente para tirar a paz da vizinhança, mas não o suficientes para que os Vingadores venham intervir. Porque é um filme do Homem-Aranha, né? E isso a gente não tem a menor dúvida. Mesmo com a aparição do Homem de Ferro nos materiais, que parece que ele tá no filme inteiro, a aparição é bem pequena e o suficiente para que a gente fique satisfeito e para que a gente lembre que esse filme tá amarrado aí ao universo expandido da Marvel. E o Stark aqui tem uma função muito clara: oferecer tecnologia pro Peter Parker e ser o mentor dele. E como você já deve saber, o De Volta ao Lar é um filme de origem do Homem-Aranha também, mas ele não vai lá na picada da aranha e na morte do tio. Ele já passou por tudo isso e segue a partir daí. E só de pular tudo isso que a gente já viu e já conhece, ele já ganha muito espaço de roteiro para discutir outras coisas que os outros filmes não abordaram com tanta propriedade, que é o comecinho do desenvolvimento dele como Homem-Aranha, né? Ele é um cara de 15 anos, então ele tem muitas questões aí para serem resolvidas. Eu achei o Tom Holland, pra mim, o Homem-Aranha definitivo, com certeza. Eu gosto muito da primeira trilogia, mas eu nunca achei o Tobey Maguire muito parecido, muito perfil do Homem-Aranha ou de alguém que estivesse estudando no colegial, né? A não ser que ele estivesse fazendo um EJA. Já no caso do Andrew Garfield, eu nunca me interessei muito pelos filmes, sabe? Eu achava que o tipo físico dele era melhor do que o do Tobey Maguire, mas não sei, a história parecia que não era legal. Mesmo sem assistir um filme inteiro, eu nunca nunca me chamou muita atenção. E eu achava o uniforme um pouquinho espalhafatoso. Vocês gostam dos filmes do espetacular Homem-Aranha? Conta aí. E quem acompanha os quadrinhos sabe que o Peter Parker, ele é todo minhãozinho, pequenininho. Ele é piadista, ele tira sarro de tudo também, e tudo isso o tempo todo. E ele também é um adolescente, né? Pelo menos no começo dos quadrinhos é adolescente. E pra mim ele é o herói que tava faltando lá no grupo dos Vingadores, porque todo mundo é meio marrentão lá nesse time, e só o Capitão América, que é o mais próximo de criança, mais ou menos assim, por conta da ingenuidade, mas essa ingenuidade já foi sendo perdida ao longo do desenvolvimento desse universo da Marvel. O Michael Keaton faz um vilão bem convincente e que não tem nenhuma aspiração muito mirabolante, não. Ele quer fazer o que todo mundo faz, segundo ele. E ele usa inclusive o Stark como argumento para ele ser como ele é. Ele não é um vilão 100% mal, mas a motivação dele e a cegueira, né, por poder faz com que ele tome essas atitudes que o transformem em um vilão. E gente errada, motivada, você sabe o estrago que dá pra fazer na vida, né? Uma coisa interessante sobre o De Volta ao Lar é que a gente só tem uma morte. Essa morte é meio acidental. O Abutre vai tentar coagir um cara que tá ameaçando ele, né, um vilão também, e ele dá um tiro numa arma que desintegra o cara. Depois ele fala: eu achei que fosse a gravidade, a arma gravitacional, né? Porque é uma que levanta os caras, mas não era. Fora isso, nada de morte você vai encontrar. Coisa da Disney, né? Outra coisa muito legal que tem nesse filme é o elenco. É muito diverso. A gente não tem, como nos anteriores, uma galera branca com um pingadinho aí de outras raças. A gente tem realmente raças muito misturadas, etnias muito misturadas no filme, como é na vida real. O interesse amoroso dele é uma negra, o melhor amigo dele é um latino, que é a cara do Evo Morales, eu vou colocar aqui pra vocês verem. O antagonista dele na escola, que faz bullying, mas que o bullying nem é muito levado a sério nesse filme, é um indiano, e nada de Gwen Stacy ou Mary Jane nesse filme. Sobre a história e os personagens, tem um monte de coisa engraçadinha. A gente tem uma cena que faz referência ao Homem-Aranha antigo, que é o Peter Parker pendurado na teia, e ele fala: vou beijar, não sei o que, tá na frente do interesse amoroso dele, não tá chovendo, tá dentro de um poço de elevador, mas ele acaba não beijando ela porque a teia cai. Tem uma zoação com o Batman também, que é quando ele vai coagir um bandido, ele usa um software que disfarça a voz dele, ele começa a falar grosso, o cara fala: ué, mas essa voz não é sua, porque você tinha a voz de menina quando eu conversei com você.
que é uma piada com Batman e ao mesmo tempo com a transição de voz da adolescência que os meninos passam. As meninas não sofrem tanto com isso, mas a gente sofre pra cacete. E o Peter aqui é novinho mesmo, é cheio de dúvidas mesmo e tá crescendo. Ao longo do filme ele vai aprendendo a usar as habilidades dele e vai entendendo, sem que ninguém morra, que os grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Sem nenhum drama, fora os sermões que o Homem de Ferro dá nele, né? Mas isso faz parte também do desenvolvimento, como todo adolescente. A presença do Homem de Ferro é muito boa e faz muito sentido. Mesmo ele sendo como ele é, ele dá conselhos úteis e acompanha tudo de longe porque ele sabe do potencial do menino. Ele também serve para trazer um pouco de tecnologia pro filme. A roupa do Homem-Aranha no filme, apesar de parecer só um colã, ela é muito tecnológica. Ela tem um paraquedas nas costas, na aranha das costas, ela tem uma aranha na frente que é tipo um drone que sai do peito dele, e tem até um assistente pessoal tipo Jarvis, mas você não enxerga, né? Fica aparecendo umas projeções nas mãos dele e a voz conversa com ele sobre cálculos de probabilidades e vai acompanhando as ações que ele faz. O Abutre também é todo tecnológico, a armadura dele é feita com peças de Ultron que sobraram lá da guerra dos Avengers contra os Ultrons em Nova York, e ele funciona como o Iron Man mesmo, né? Tem aquela visão assim dos olhos, né? Tipo Jarvis mesmo, só que em vez de ser na cor do Homem de Ferro, ela é verde. Apesar de ser um filme novo, o De Volta ao Lar é claramente parte dos Vingadores, né? Do universo da Marvel. Ele está totalmente amarrado nesse universo e você não tem a menor dúvida de que é isso mesmo e que são esses os planos pro Homem-Aranha. Antes que você me diga que essa informação é óbvia, mais ou menos. Vocês sabem, né? O Homem-Aranha e alguns outros heróis, eles são propriedades da Marvel, né? Mas que foram cedidos pra Sony em função de algum contrato lá, de uma amarração bem específica entre eles. Por conta de um acordo que eles fizeram de propriedades intelectuais, o Homem-Aranha pôde voltar pra Marvel, mas numa dessas contrapartidas aí vai rolar um crossover de universos dos heróis da Sony versus, né, ou junto, enfim, em algum momento, alguma mistura com o pessoal da Marvel. A gente ainda não sabe exatamente qual é, mas aí tem algumas desconfianças que sejam alguns dos heróis que estão em desenvolvimento ainda. O Venom, apesar de ser um personagem da Marvel, os direitos dele estão com a Sony, então ele nunca vai poder aparecer dentro de um filme do Homem-Aranha, a não ser que haja esse acordo. Tanto que vai sair esse filme do Venom, que já foi anunciado, com Tom Hardy, que não vai ter nenhuma ligação com o universo da Marvel. Ficou claro o que eu quis dizer? Agora sobre a história. A gente começa com o personagem do Michael Keaton, lá numa espécie de um lixão, no meio de uns escombros. Ele tá recolhendo umas peças de Ultron, e aí ele é impedido de continuar o trabalho dele por conta de uma outra empresa que conseguiu os direitos lá com a prefeitura, enfim, que tirou dele a possibilidade de explorar esses materiais. Essa empresa é uma empresa do Tony Stark. Ele fica bravo, né? Porque ele vendeu as coisas da casa dele, ele hipotecou tudo dele para poder comprar equipamentos e tal. E o pessoal fala, é assim mesmo, você não devia ter investido tudo. Ele fica bravo e vai ter volta. O ódio dele foi perder as coisas para um bilionário que não precisa de nada, entende? E aí a gente fica sabendo como o Stark deu o uniforme do Homem-Aranha pro Peter Parker. Tem uma cena de hotel, mostra abrindo uma caixa com a roupa, depois a gente vê pelo ponto de vista do Homem-Aranha, a Guerra Civil, ele deixa o celular apoiado numa caixa, ele mostra, aparece o Homem-Formiga, aparece o escudo do Capitão América. É bem legal como complemento do Guerra Civil. Os eventos desse filme acontecem 8 anos depois dos Vingadores 2. O Abutre, nos dias de hoje, conseguiu desenvolver um monte de armas com aqueles pedaços que ele já tinha conseguido pegar e outros que ele roubou de peças de Ultron. A ideia dele é vender essas armas no mercado negro. E aí a gente tem um pouco da rotina do Peter Parker, que é todo aquele merchandising mesmo que a gente tá vendo em relação ao filme. O herói da vizinhança. Ele resgata a bicicleta de alguém que ele não sabe quem é o dono, ele ajuda uma velhinha a atravessar a rua dando informações pra ela, ele vai tentar salvar um cara que tá tendo o carro roubado, mas na verdade é o cara que tá abrindo o próprio carro e o alarme soou, enfim, que é a cena do Stan Lee. Ele fica o tempo todo fazendo essas ações menores em busca de chamar a atenção dos Vingadores para poder fazer parte do time. E aí numa dessas tentativas ele presencia um assalto a um banco pertinho da casa dele. Ele chega até o lugar do assalto, é bem engraçadinha a cena, e os caras estão usando máscaras de festa dos Vingadores. E aí ele faz as piadas, né, porque o Homem de Ferro é bilionário, ele não precisaria roubar, e ele usa a teia dele e tal. E aí a gente vê as armas que vão ser usadas nesse filme sendo testadas. A primeira é a da antigravitacional, que levanta ele e sacode todo o dinheiro, e é quando os caras chamam a polícia, porque vê do lado de fora o Homem-Aranha voando, cheio de dinheiro voando. E a outra arma, que é a tal da desintegradora, que solta um raio assim e ela serra o pedaço do bar que tem na frente, né, que é uma mercearia, onde ele frequenta normalmente. E aí depois desse incidente ele volta pra casa, ele entra pelo telhado do apartamento dele, e o amigo dele tá sentado na cama e vê ele entrando. E o cara fica
embestecido e tem aquela reação que a gente tem, né? Vou contar pra todo mundo. Ele falou, não, você não pode contar ali, não, mas eu não vou conseguir não contar. Eles negociam lá e o carinha acaba não contando, mas do jeito dele. Esse amigo dele, inclusive, propõe em algum momento que eles sejam dupla. Que o cara, né, esse amigo dele, seja o cara do computador, que ajude ele como se fosse a base. Ele fala, o homem do computador. Enquanto o Peter Parker vai resolver as coisas do lado de fora, ele é um externo, né? Como os Vingadores e como a estrutura básica dos super-heróis da Marvel. Tudo isso em proporções colegiais, tá? Porque aqui o Peter Parker é inteligente, mas ele não é nem um gênio, o que é muito legal. A gente tem bastante cena de ação alternada com casualidade, uma rotina bem chata que é pra mostrar bem esse contraste de como é ser um super-herói e ser adolescente ao mesmo tempo. E aí no dia seguinte, numa aula de educação física, ele vê o interesse dele amoroso dizendo que tem um crush no Homem-Aranha e o amigo dele não resiste e fala, o Peter conhece o Homem-Aranha. Todo mundo para e começa a prestar atenção nele. E aí durante a atividade física eles assistem uma fita do Capitão América falando sobre a importância de exercícios físicos. Mais uma vez para você ver aí como os Vingadores estão presentes. Os dois são convidados para ir numa festa na casa da Liz, que é o interesse amoroso do Peter, porque os pais dela não vão estar lá e vai estar todo mundo. O amigo dele sugere que o Homem-Aranha apareça lá e pergunte sobre o Peter Parker para dar uma levantada na moral dele. O Peter não acha legal essa ideia, mas não desconsidera também. E já na festa a gente vê um pouquinho do bullying que ele sofre, tem o DJ dá uma provocada, chama ele de Penis Parker, mas as provocações não tem foco nesse filme. Ele vai enfrentar vilões, não os bullyingadores. E aí no meio da festa, quando ele decide fazer essa aparição, ele tá lá se trocando, aí ele vê um clarão lá no fundo e vai investigar o que é. E aí a gente vê mais algumas coisas que a gente não viu nos filmes anteriores. Como é que ele se locomove dentro de uma região onde não tem prédio alto só. E essa sequência é muito legal. A gente vê ele derrubando casa de árvore, a gente vê ele caindo em piscina, ele tropeçando na grama e vendo umas menininhas acampando no jardim, ele passando por um cara fazendo churrasco. Tem muita cena piadinha, engraçadinha, que é como é o clima do Homem-Aranha. E aí a gente tem o primeiro confronto contra o Abutre e quem leva melhor é o vilão. Derrotado, né? Ele é resgatado pelo Homem de Ferro, que chega lá pra dar a primeira lição de moral nele, só que o Homem de Ferro tá controlando a armadura à distância, ele tá na Índia. Ele abre lá o rosto, né, e não tem Homem de Ferro lá. E aí lá no QG do Abutre, um dos caras se rebela contra ele e acaba sendo desintegrado por uma arma desintegradora sem querer, aquela morte que eu falei lá no comecinho. E aí o Peter tá com uma pecinha do Ultron que ele conseguiu pegar em algum momento, ele tá estudando ela com um amigo dele. E aí no meio disso tem uma cena do Obelisco, que eu não me lembro exatamente onde ela se encaixa, tá? Depois de ganhar um concurso estudantil, a galera vai pra Washington conhecer aquele monumento. Uma das meninas se recusa a entrar, é uma menina piadista, que disseram inclusive que ela é muito importante. Como eu não acompanho quadrinhos, eu não sei, se você souber quem é essa pessoa, né, nos quadrinhos, comenta aí se ela vai virar algum super-herói, alguma coisa, e qual vai ser o destino dessa menina pra frente. Nessa cena do Obelisco, o Peter vê uma oportunidade de se destacar e aparecer pros Vingadores. Ele vê que tá acontecendo uma coisa, um problema lá dentro, né, que a pecinha do Ultron começa a dar uns paus lá dentro do elevador com o amigo dele, uma galera, e aí ele começa a escalar o Obelisco por fora. A polícia chega pra tentar resolver a coisa, ele sobe até o Obelisco, pula por um helicóptero e mete o pé no vidro e entra. Consegue salvar o pessoal segurando o elevador com a teia. A gente conhece um pouco sobre a funcionalidade da teia, ela dura 2 horas, então ela não vai ficar lá, ela se dissolve sozinha, né, coisas que a gente nunca tinha sido explicado antes nos outros filmes. E aí quando ele salva todo mundo, ele salva o interesse dele, né, a Liz, e ele tá pendurado de ponta cabeça, e ele fala, agora eu vou beijar ela, será, não sei o que, sua chance. Aí a teia dele solta, e aí tá a tal da referência que eu falei ao primeiro Homem-Aranha. E aí voltando pra cidade, o Peter e o amigo dele descobrem de um cara que o Abutre tá planejando em levar as armas todas pra fora da cidade. Eles vão fugir, né, levar pra outro lugar de barco, de navio. O Peter chega até esse navio, rende os bandidos, só que ele é surpreendido pelo Abutre. O Abutre usa aquela arma dele e parte o navio no meio. Essa cena tem lá no trailer, do Homem-Aranha jogando a teia, tentando emendar tudo, mas ele não consegue porque o negócio começa a escapar. E aí, de repente, vê umas bolas de ferro enormes, assim, bola não, né, parece uns ímãs. Eles começam a grudar dos dois lados do navio, assim, aí o Homem de Ferro vem, encosta e vai empurrando, consegue emendar o navio, né, ele segue, e aí os dois vão pra cima de um lugar, eles começam a conversar, e aí o Homem de Ferro dá outro sermão nele, fala, tá vendo, olha só, você vai deixar os caras morrerem, você não tem que se meter nisso, enfim. E aí pede a roupa de volta. E aí o Peter Parker diz, não, mas eu não sou ninguém sem essa roupa. Ele fala, então se você não é ninguém sem essa roupa, você não pode nem usar essa roupa. Depois disso a gente volta pra rotina do Peter, que é sem graça, que é estudantil mesmo, e ele volta a usar o uniforme que ele mesmo produziu, que é aquele de moletom clássico que a gente já viu nos outros filmes também. E aí, tendo que conviver mais na escola, ele acaba conversando mais com a Liz
e eles decidem ir juntos ao baile da escola. Ele pega lá umas dicas com a tia May de como se comportar, ela ensina ele a fazer nó de gravata por um vídeo do YouTube, porque ele é o Homem-Aranha do YouTube, né? A galera conhece ele de lá. E aí chega o dia do baile, ele vai até a casa da Liz, quando ele toca a campainha, quem abre a porta? O Abutre. Não vestido, mas é o personagem, né? O Michael Keaton. Ele é o pai da Liz. O Peter fica passado, entra e aí todo mundo fica, vamos tirar uma selfie, não sei o quê. E ele não consegue tirar os olhos do Abutre. O pai dela propõe levar eles até a escola, ele fala que não, mas acaba levando. E aí no meio do caminho ela comenta sobre o Homem-Aranha que fez isso, que fez aquilo, não sei o quê. E ele reconhece a voz do Peter. Ele saca que o Peter é o Homem-Aranha. E aí para o carro, né, na frente da escola e fala, filha, vai na frente, eu quero conversar com ele. E aí ele pega o Peter e fala, vou te dar uma segunda chance por causa da minha filha, mas você não se mete nunca mais nos meus negócios, porque senão eu vou te matar. Peter, muito passado, sai do carro, vai até o baile, mas não consegue ficar. Ele deixa a Liz e vai embora de novo. Uma coisa que eu esqueci de dizer, quando ele sai do carro, ele deixa o celular dele lá por conta do rastreador, que isso vai ser usado para localizar o Abutre. Bom, aí o Abutre chega até um galpão, o Peter vai seguindo ele com o celular, né? O amigo dele tá na sala de informática da escola, lá ajudando ele, né? E aí ele é pego por uma professora e ela fala, o que você tá fazendo aí? Aí ele fala, tava vendo pornô. Essas baboseirinhas aí, só pra dar uma aliviada cômica na gente. O plano maior do Abutre era sequestrar um avião dos Vingadores. Por quê? Os Vingadores estão mudando de base, eles estão saindo de Nova York para ir para uma outra cidade, num prédio em formato diferente, e tem esse avião que está levando as coisas para a nova base. A ideia do Abutre é interceptar esse avião e catar tudo isso para transformar em outras coisas, em armas e vender no mercado negro. Ele chega até um galpão, o Peter chega atrás dele e ele tá lá sem armadura, o Peter todo de moletom. Aí ele chama a armadura meio automatizada, a armadura vem como se fosse uma nave, né? Pequena, e ela começa a bater e o Peter vai escapando dela, tal, só que na verdade ele não está atacando o Peter, ele está derrubando a estrutura do galpão para o Peter ser soterrado, e é isso que acontece. Cai a estrutura em cima do Peter, ele fica preso, começa a se desesperar, e aquela coisa de insegurança mesmo, de achar que não vai conseguir. Ele chora, e aí ele pensa, e depois ele se vê, o reflexo na água, no espelho d'água, e ganha força de novo, levanta os escombros e vai atrás do Abutre. O avião está no ar, o Abutre está dentro do avião, o avião não tem piloto, e o Peter Parker vem por fora do avião escalando. E aí o Abutre sai do avião e eles começam meio que a lutar mais ou menos, porque o Abutre leva bastante vantagem. Nisso, o Abutre joga o Peter na turbina, ele agarra e sai, gruda de novo, enfim, fica essa coisa de ação no ar. Até que a turbina solta, o avião começa a cair, o Peter segura o avião com a teia e vai tirando ele da rota de colisão com a cidade, até que ele pousa, né? Ele cai numa espécie de uma praia, onde tem um parque, tipo o Sound Beach, assim, me lembrou muito no Fatal Fury, no Hellbound. E aí na batalha final, os dois se enfrentam, o Abutre tá levando a melhor, só que as asas dele começam a dar pane. E ele ignora o Peter Parker, pega as coisas para tentar ir embora. O Peter avisa que as asas dele vão explodir, que ele pode morrer, tenta salvar, ele é ignorado, o cara vai, explode realmente, ele cai e o Peter vai e salva ele, tira ele do meio do fogo, só que gruda ele na teia e deixa um bilhetinho para a polícia encontrar. A polícia encontra, ele é preso e o Peter Parker assiste tudo de cima. E aí na escola, no dia seguinte, ele encontra com a Liz está recolhendo as coisas porque o pai foi preso, e elas vão mudar para Oregon porque o pai dela não quer que as pessoas vejam elas por ali, na época do julgamento, enfim, para preservar as meninas, a mãe e a filha. Ele pede desculpa para ela por tudo que ele fez ela passar, ela deseja sorte para ele, seja pelo que ele estiver passando. O Peter volta pro seu grupo de estudos lá com seus amigos, aí ele recebe uma mensagem por SMS para que ele vá até o banheiro. Lá é um assistente do Homem de Ferro que aparece algumas vezes ao longo do filme, ele é sempre casca grossa lá com ele, só que aí ele tá mais receptivo porque o Peter Parker salvou o dia realmente. Ele diz que o Tony quer conversar com ele, ele vai até a nova base dos Vingadores. Chegando lá, o Tony Stark oferece para ele uma armadura toda bonitona do Homem-Aranha e uma coletiva de imprensa para ele falar sobre como foi resgatar e para ser anunciado como um membro dos Vingadores. Ele fica tentado, mas ele recusa. E ele diz, não, acho que eu prefiro passar mais um tempinho aí. Quer dizer, tudo que ele lutou o filme inteiro, ele percebeu que ele não tá pronto realmente. Ele fala, então vou embora. E ele fica assim, é só um teste, não é? Tá falando sério? Tô, né? E deixa ele embora. E ele acaba ficando amigo do Mr. Happy, que é esse cara, né, que tava marrentão, acabam ficando amigos no final por conta desse ato heróico. E aí surge a Pepper, né? Que é a Gwyneth Paltrow lá do Homem de Ferro, faz uma aparição relâmpago, falando, e aí, cadê o Peter Parker? Porque a gente fez aí
uma coletiva, trouxe 50 jornalistas, ele até fala, jornalistas, não blogueiros. Cadê ele? Ele, não vai ter Peter Parker, então vamos fazer o seguinte, ele pega um anel que o Sr. Happy tá guardando no terno e meio que vai anunciar, não sei se casamento, se noivado, com a Pepper, enfim, para dar uma desconversada sobre o assunto. Chegando em casa, ele encontra uma sacolinha, tipo sacola de pão, em cima da cama dele. Quando ele abre, é o uniforme do Homem-Aranha, ele veste. Quando ele termina de vestir, a tia dele abre a porta e fala, mas o que é isso? Aí acaba o filme. Algumas considerações importantes. A primeira delas é que eu não contei 100% do filme, tá? Algumas partes, como eu disse lá atrás, elas se confundiram um pouco pra mim e eu tentei resumir o máximo possível, contando os eventos importantes e que eu pudesse entregar todos os spoilers pra vocês, sem que ficasse detalhando, sem que ficasse chato demais pra não ficar muito longo. Passar de 20 minutos não dá, né? Muito longo. Outra coisa, esse filme é muito legal porque ele mistura muito aventura com um filme adolescente. Na medida, não fica bobo. E algumas cenas me lembraram bastante Deadpool. Inclusive eu acho que o Homem-Aranha funcionaria muito bem num filme de Deadpool. Mas o Deadpool no filme do Homem-Aranha não acredito que funcione. Outra coisa parecida entre os dois filmes, além do humor, que é leve, né? Apesar do Deadpool ser mais de 18 anos e esse não, é a questão dos heróis. Lá a gente sente falta, né, no Deadpool dos outros heróis, porque enfim, né, o cara tá vivendo no meio dos X-Men, das coisas, e aparece dois, mas eles justificam por conta do orçamento. Aqui a gente sabe da existência dos outros heróis, mas a gente não precisa deles. Mas é mais ou menos uma estrutura próxima, consegue entender? Sobre a aparição do Stan Lee, ele aparece lá no começo do filme com o Homem-Aranha tentando ajudar um cara, na verdade ele tá atrapalhando porque o cara tá tentando entrar no carro e aí o alarme toca. O Stan Lee é uma das pessoas que aparece na janela gritando, ele fala, quer que eu vou aí? E é engraçadinho, enfim, como sempre. E aí, depois que o filme acabar, fique até o final porque tem duas cenas pós-créditos. A primeira está relacionada ao Abutre, ele é preso, lá ele encontra um outro cara que fala, quem é o Homem-Aranha? Eu fiquei sabendo que você sabe quem é. Ele decide não contar a identidade do Homem-Aranha para guardar para si, enfim, sabe-se lá o que vai acontecer. Aí são talvez spoilers pro próximo filme ou pro próximo vilão que possa voltar em algum momento, enfim, nada muito certo. A gente sabe que muda bastante do primeiro pro segundo, sempre, né? Mas a segunda cena pós-crédito é a melhor cena mesmo. Você tem que assistir todo o crédito, todo mesmo, e demora um pouquinho. No final vem o Capitão América falar exatamente como foi naquela fita do treinamento e ele fala sobre frustração. Você esperou tudo isso pra ver isso aqui, né? Que frustrante. É muito boa a tirada de sarro que ele dá na gente. E a última coisa, e que me incomodou um pouquinho, foi... Tem quedas, tem soco super forte, tem um monte de coisa e o Homem-Aranha não tem um hematoma. O cara não fica nem com o olho roxo depois de passar por tudo que ele passa, sabe? Eu acho também que a Tia May talvez pudesse ter sido um pouquinho mais explorada. Eu sinto às vezes que é só pra lembrar que ele é sobrinho de alguém, que ele tem um adulto responsável, sabe? Porque efetivamente o papel dela é muito vago. Fora tudo isso, eu achei ótimo esse filme e eu tenho certeza que você vai gostar muito se você for assistir. Ele vale muito a pena ser visto. Bom, e com isso eu encerro a nossa apresentação da história, mais crítica, mais spoilers de Homem-Aranha de Volta ao Lar. E aí? Você gostou? O que você achou desse vídeo? O que você achou do filme? Comenta aí embaixo pra eu saber. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like pra eu saber que você curtiu. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito pra não perder nada do que vem por aí. Aproveita pra ver os outros vídeos aqui que já passaram pelo canal. E me conta aí sua opinião, quero muito saber, de verdade mesmo, beleza? Então é isso. Agora eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até já.